Quando a gente tem uma fé consciente, a gente toma atitude e fica tranquilo, absolutamente em paz. Por exemplo, você vai fazer a fogueira santa de Israel, vai subir no monte, no templo, não é? Vai subir no altar do templo. Você vai levar o seu sacrifício, a sua vida, toda a sua vida, todo o seu futuro, você vai colocar no altar. Agora, se por acaso você está ansiosa, se você está em dúvida, então essa fé não vai funcionar. O que funciona é você sentir dor pelo sacrifício que você vai dar. Isso é normal, isso faz parte. É como aquela senhora do Soweto, lá na África do Sul. Ela diz, quando eu fiz o meu sacrifício, eu subi as escadas do altar chorando, literalmente chorando. Chorando mesmo, porque eu estava colocando naquele altar o que eu não deveria colocar, porque era tudo que eu tinha, e eu não tinha quase nada. Eu não tinha quase nada, mas o mínimo que eu tinha, eu estava colocando no altar. Então eu chorei. Eu chorei porque, poxa, era o restinho que eu tinha da minha vida. Mas quando eu depositei aquela oferta de sacrifício no altar, imediatamente veio uma paz de espírito, aí confirmou a fé consciente. Veio uma paz de espírito e um gozo, o gozo da certeza, o gozo da fé. O gozo da fé que Deus havia me ouvido. Quando eu desci do altar, eu desci rindo, eu desci dando gargalhadas, porque eu sabia que Deus havia me ouvido. Eu quero lembrá-lo, amiga e amigo, eu quero lembrá-los que quando Jacó saiu da sua casa, ele saiu fugido do seu irmão, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Então ele fugiu pelo deserto. Mas ele fugiu e ficou no deserto com a mão na frente e outra atrás. Ele não tinha nada, zero. Ele não tinha nada. Mas dentro dele havia uma gravidez. Ele tinha convicção, ele tinha certeza de que era um abençoado do Senhor. Então ele fisicamente, visivelmente falando, não tinha nada. Estava no deserto. Não havia nenhuma perspectiva para ele, porque ele estava no meio do deserto e não tinha nada. A única perspectiva que ele tinha era a morte. Mas não era essa perspectiva dele, porque o pai dele havia imposto suas mãos sobre ele e o havia abençoado, e havia determinado a bênção. Quer dizer, ele saiu de casa com a mão na frente e outra atrás, porém, dentro dele havia uma convicção, havia uma fé consciente. Não, meu pai me abençoou, eu estou abençoado. Acabou. Então, por causa dessa convicção, dessa fé consciente, ele tinha paz de espírito. Ele estava fugindo do seu irmão, mas dentro dele havia paz, porque ele estava na fé. Assim deve ser você. Assim tem que ser cada um de nós.